Seja muito bem-vindo. Você está assistindo ao programa Em Boa Companhia, uma produção da sua TV Batista. Aliás, guarde bem essa marca, TV Batista, um canal multimídia a serviço dos batistas. E no programa de hoje a gente tem a boa companhia do pastor Vanderlei Batista Marins. Vanderlei Batista Marins é hoje o presidente da Convenção Batista Fluminense, é diretor-geral do Seminário Teológico Gonçalense e é também o pastor da primeira igreja batista do Alcântara em São Gonçalo. Aliás, pastor, o seu nome Vanderlei Batista Marins é muito significativo, né? O senhor que é líder da denominação batista. O nome me proporciona uma afinidade direta com as minhas atividades dentro do reino, especialmente naquilo que diz respeito a ser batista. O meu nome vem da língua bátava, é de origem holandesa, e tenho este nome também, acrescenta a ele o nome Batista, que é da minha mãe, e Marins, parte de mãe, parte do meu pai. Ótimo, bom saber, é uma curiosidade. Agora, pastor, o senhor está no seu 12º mandato à frente da Convenção Batista Fluminense como presidente. Diga-nos, a que atribui o fato dessa longevidade na liderança diante da denominação? São 12 oportunidades de servir. Vou completar a 13º mandato agora em julho, na próxima Assembleia em Itaguaí. Isso. Atribuo a bondade do povo batista fluminense, um povo cordial, gentil, que pela graça de Deus tenho vivenciado uma boa amizade com este povo. E nesses anos tenho sido eleito e atribuo isso à bondade dos batistas. É claro que tenho também me preparei para a função. Essa bondade, ela vem de algo que foi oferecido, né? Eu me preparei tecnicamente para exercer o mandato, os mandatos, não é? Mas atribuo mesmo que é bondade do pessoal, desse povo maravilhoso, povo batista fluminense. E diga-me outra coisa, o senhor sempre serviu a denominação de forma engajada. Eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de cargos, de funções que o senhor cumpriu ao longo do seu ministério em várias outras instituições. Por exemplo, o senhor foi presidente da Associação Batista Litorânea Fluminense e da Associação Batista Gonçalense. Foi presidente da Junta de Educação da Convenção Batista Fluminense, membro do Conselho Administrativo e diretor-geral interino do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e foi presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil na seção fluminense e vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, diretor do campus avançado em Cabo Frio e do Seminário Batista do Sul do Brasil e diretor-geral do Seminário Teológico Batista Gonçalense atualmente. Então é uma lista de grandes funções e oportunidades, como o senhor bem disse, mas qual tem sido a maior característica da sua liderança em todas esses cargos, essas oportunidades de atuar? Creio ser a mansidão. Creio ser a mansidão e também um desejo grande de empreender. Assumi desde cedo, ainda bem jovem, a primeira função como presidente da Associação Batista Centro Fluminense. Ali comecei a desenvolver a liderança com respeito às pessoas, aos liderados, sempre valorizando aqueles que me confiaram a função. E em todas as oportunidades sempre planejei, sempre trabalhei de maneira a oferecer caminhos. E esses caminhos eu chamo de empreendedorismo. Tanto que
em nosso período, nossa gestão à frente dessas instituições, podemos agradecer a Deus pelo êxito que elas experimentaram. Muitas crises foram superadas, projetos foram lançados e desenvolvidos, e pela graça de Deus, sempre aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos, Ele tem feito prosperar. Eu louvo a Deus porque Ele tem sido generoso para comigo, bondoso em bastante, e agradeço muito pelo privilégio que Ele tem me dado de servir ao seu povo e de planejar ações que viabilizem desenvolvimento na obra batista, que tenho o prazer de orientar e de estar à frente. Pastor Vanderlei, vamos falar um pouquinho sobre vida pessoal, sua história, sua trajetória, a sua vida como seminarista e até mesmo a sua conversão em 82, e também o seu chamado pastoral. Fale um pouquinho sobre como era e como pensava o jovem Vanderlei Marins. Um jovem simples, mas com muitas expectativas na vida. Desde bem cedo, no início da juventude, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Minha família não entendeu, mas também não aceitou. Por isso eu tive que deixar a minha casa. Não aceitou porque era uma família tradicional católica. Aí eu tive que deixar a casa e fui morar no internato do Colégio Batista. Eu fui recebido pelo pastor Ebenezer Soares Ferreira, o então diretor do colégio e o diretor do seminário Teológico Batista Fluminense. Ali, em um porão do colégio, ou seja, um porão do internato do colégio, eu passei um período muito significativo da minha vida, estudando, me preparando, sendo membro da Igreja Batista em Amontado, lá no interior de São João da Barra, próximo a onde nasci. Ali fui batizado e também me senti vocacionado, chamado por Deus para o ministério. Sempre fui envolvido com a igreja, com as atividades da igreja, pregava, atuava nas congregações, caminhava às noites escuras de bicicleta, meio de canaviais, para pregar nos cultos externos da igreja. Bons tempos. Bons tempos. Um domingo, estando na igreja, no culto, pregava um seminarista que, com um grupo, estava realizando um trabalho missionário em nossa igreja. À noite, após a mensagem, desafio para o ministério e desafio de envolvimento com Deus, eu senti Deus me falando ao coração. Me apresentei depois no gabinete pastoral, conversei com o pastor, ele me orientou e então fui para o seminário e Deus me preparar para o ministério, e tenho servido ao Senhor por quase 30 anos. É exatamente sobre isso que eu quero falar na próxima pergunta. É esse jeito conciliador, tranquilo, calmo, domínio próprio. Como é que o senhor faz para administrar pessoas, conflitos de relacionamento, assembleias com discussões acaloradas, por exemplo? Como administrar esse contexto? Sendo imparcial. Quem preside não deve adotar preferências. Precisa ser juiz da causa e não defensor dela. Segundo lugar, mantendo o equilíbrio nos momentos de mais tensão, sempre procurando acalmar e não incrementar debates. O meu jeito também ajuda muito, porque quando tratamos as pessoas com respeito, por mais que o ambiente esteja um tanto agitado, a tendência é haver reciprocidade também no respeito. Isso tem sido gratificante para mim, como as pessoas que lidero respeitam a minha
presença, porque eu também faço tudo para respeitar a presença delas e o que elas defendem. Eu posso não concordar, posso achar que aquele não é o melhor caminho, mas se o meu liderado pensa daquela forma, e se ele defende aquela ideia, eu preciso respeitar a ideia dele. É claro que na minha individualidade, eu posso ter um pensamento e achar ser aquilo não ideal. Mas em respeito a ele, eu preciso tratar com toda a diplomacia. Com a oposição. Obviamente. Então seria, a chave para isso seria o respeito. Exatamente. E com os pensamentos contrários. E numa assembleia de convenção, em uma reunião de batistas, as pessoas pensam de uma forma plural. Não é? E quem dirige tem que ter maturidade e coerência para se posicionar como mediador das coisas para chegar à melhor conclusão, que é o resultado da nossa democracia. O senhor é privilegiado, realmente faz jus ao cargo que ocupa aí na administração desses conflitos. Agora, quais as prioridades para o ano de 2015 para a nossa Convenção Batista Fluminense? Desejamos, neste ano, investir na evangelização, ou melhor, dar suporte às igrejas para que tenhamos uma arrancada evangelística expressiva neste ano. Também desejamos trabalhar a organização de algumas igrejas no próprio campo, mas também o nosso diretor executivo tem empreendido parcerias para ajudar e para investir em plantação de igrejas fora do Estado. Um outro ponto relevante dentre as prioridades deste ano é a inauguração dos empreendimentos que estão em andamento. Isso. As obras, lá o acampamento. É um sonho aqui a sede do Ingá reformada, restaurada. Revitalizar esse espaço. Exatamente. E o desejo nosso de abrir a Escola Batista aqui em Niterói. Por quê? Entendo ser uma dívida da convenção com a sociedade, porque aqui existia um colégio batista. E há uma expectativa e uma demanda imensa. Muito grande. A própria comunidade, a comunidade em si, porque mesmo que espera seja isso. Numa região, no local Niterói, e a convenção abrange muito mais do que esse espaço geográfico, mas é algo muito significativo para deixar parado, para deixar com esse espaço, E nós educacional vazio. Nós batistas precisamos influenciar o próprio tecido social. E o Colégio Batista em Niterói seria, com certeza, um impulso grande que nós daríamos a nível de contribuição no aspecto educacional, cultural, mas também de presença batista, influenciando vidas com o Evangelho, que é a nossa finalidade. Pastor, agora uma pergunta que traz muita polêmica, mas também precisa de um esclarecimento, e é para isso que nós estamos aqui como um veículo de comunicação, que é: como é que o Senhor tem enfrentado algumas crises na Convenção Batista Fluminense ao longo desses 12 mandatos, principalmente com relação ao Colégio Batista em Campos? Realmente, esse é um ponto... É uma realidade, muito difícil. Foi um momento bem problemático, mas Deus nos deu a graça de vê-lo para trás. Hoje, a nossa denominação Fluminense, Batista, aqui o Campo Fluminense, está em paz, com todas as coisas, todas as suas contas resolvidas, as suas instituições sólidas, avançando, caminhando para a glória de Deus, nossa alegria. Mas também é bom mencionar que passamos momentos dificílimos. Em 2007, veio do Conselho Fiscal uma proposta para que o colégio fosse fechado
até o mês de dezembro. Nós estávamos em julho até dezembro. Então, uma proposta vinda de quem? Do Conselho Fiscal da Convenção. E o plenário, que sabia do déficit muito expressivo do Colégio Batista e a dívida que já estava aí num montante além dos 4 milhões de reais, é claro que gostou da proposta e debateu favorável ao fechamento do colégio, achando que com o fechamento do colégio se resolvia o problema. Então fiz uma pergunta, depois de intenso debate, na hora de encaminhar a votação, fiz uma pergunta ao Conselho Fiscal. De onde sairiam os recursos para arcar com a demanda proveniente da decisão? Do pós-fechamento. Exatamente. E aí disseram que era da convenção. O executivo disse que a convenção não tinha condições de fazer. Então, valendo-me do Manual de Regras Parlamentares, que preceitua que para toda proposta que implique despesas, é necessário apontar a fonte pagadora. Uma solução. Não havendo a fonte pagadora apontada, eu retirei a matéria de pauta. Foi um momento dificílimo, mas foi a coisa mais acertada. Agradeço a Deus por ter tido coragem, dependência dele, mas também a lucidez de fazer isso. Salvar o patrimônio. Não expus a convenção, o patrimônio também foi resgatado. A partir daquele momento, a Junta de Educação, ela renunciou integralmente. Então, autorizei a secretária da convenção à época, a irmã Dona Eli Bastos, que consignasse na ata a renúncia da Junta e a declarei a cefa. Naquele momento, como presidente da convenção, orientei que o executivo tomasse as providências para encontrar as melhores saídas para que a situação tivesse um desenvolvimento melhor, ou para que encontrássemos um caminho. A partir daí, na reunião do Conselho, um mês após a Assembleia, apresentamos o nome do pastor Hamilton Vargas, dando a ele toda liberdade de atuação. E alguns meses já víamos as soluções, as alternativas colocadas em práticas, problema da dívida repactuado, e mais adiante o colégio começou a reagir, novos alunos, e a instituição tomou fôlego. Hoje o colégio é uma das alegrias presentes nas assembleias, na vida batista como um todo. Graças a Deus não devemos mais nada a ninguém, tudo foi pago, equacionado, o colégio revitalizado, avançando, e isso é motivo de grande alegria. Um resultado final positivo, mas dentro dessas implicações, de todos esses desdobramentos, quais as lições que o senhor poderia apontar que foram assim as mais significativas para a convenção? Seja para o conselho gestor, seja para o conselho fiscal, seja para toda a liderança, o que mais se aprendeu nessa história toda? Aprendemos que decisão tomada no calor do nervosismo não leva à construção satisfatória de nada. Uma outra coisa que aprendemos é que é preciso gerir as coisas, mas ter qualificação para tal. Não dá para você tratar das questões gerenciais somente de cunho espiritual ou apenas focando o espiritual. Você não deve prescindir do espiritual, mas é preciso ter preparo técnico para encontrar as saídas, para você poder dar respostas que venham ocasionar resultados. Agora, como pastor, porque desde 2001 o pastor Vanderlei tem sido o pastor titular da primeira igreja batista em São Gonçalo, que não é uma igreja pequena. Como é conciliar ser o pastor
de muitas ovelhas é ainda ter uma agenda lotada, tanto que a gente precisa insistir muito para conseguir uma vaga na agenda do pastor Vanderlei para que ele esteja com a gente aqui. E isso é muito bom, é gratificante, mas a gente sabe de todos os afazeres, desses conflitos, né, dessa administração de tempo, como é pastor e líder denominacional. A prioridade da minha vida é o ministério. O ministério é dádiva de Deus e eu vejo como algo honroso. E assim tenho desenvolvido a minha vida. Eu respeito a igreja, amo a igreja, vivo para a igreja. Assim como procuro também separar tempo para as demais demandas que relacionam-se com o ministério. A primeira igreja batista em Alcântara é uma igreja diferenciada. Eu já fui membro de 2 igrejas e antes de ser pastor. Depois pastoreei mais 3 igrejas. Alcântara é uma igreja que mexe profundamente comigo. Um povo que se envolve. O pastor planeja com o povo. Nós não precisamos estar correndo, pedindo para fazer nada. A igreja avança, a igreja se desenvolve, a igreja é ágil, cordial. Eu tenho muita alegria na igreja. Eu sei que o Senhor tem uma ênfase na liderança participativa. Tem. Nós temos uma equipe ministerial que trabalha com responsabilidade, mas também democratizamos não só as tarefas, mas também as competências. Participamos juntos da vida da igreja, dos ofícios pastorais, nós participamos juntos. Mas é interessante que a igreja em Alcântara é uma igreja que não é difícil de lidar. Tem as suas características próprias de igreja, como qualquer outra igreja. Mas é uma igreja que se mobiliza, que trabalha bastante. Em relação às minhas tarefas denominacionais, eu tenho também procurado desempenhá-las, cumpri-las, mas sem prejuízo do ministério pastoral, que é a minha prioridade. Mas, pastor, por quem o senhor é mais cobrado? Pela convenção, pela família, pela igreja, pelos amigos, por Deus? Na verdade, o reino de Deus, ele tem muitas demandas. A igreja é a expressão desse reino. E é claro que o trabalho da igreja é um trabalho interminável. Não somente pela quantidade de membros, mas pela condição de ser igreja. Eu estou na igreja aos domingos, prego geralmente nos cultos. Quando não prego nos 4, prego em 2. São 4 cultos aos domingos. Eu prego sempre no primeiro e no último, e às vezes também nos demais. Que ótimo. Então, um parênteses. Para quem estiver perto em São Gonçalo, Niterói, nossa região aqui, região metropolitana do Rio de Janeiro, participar dos cultos da Primeira Igreja Batista do Alcântara. Já fica aqui o convite, não é, pastor? E eu estou reiterando o convite, é claro, com muita alegria em recebê-los. Até nós mesmos iremos e receber todos aqueles que tomaram conhecimento deste convite. Eu terei muito prazer em receber, tá bom? Alegria em receber. Mas veja, como estava dizendo, sim, no que diz respeito a essa demanda toda, por mais que você se entregue, que você faça, sempre alguns desejariam que você estivesse em determinados lugares, fazendo determinadas coisas. A igreja, claro que deseja que eu esteja participando de tudo. Absorveria 100% do tempo. A convenção também solicita muito a minha presença. E, graças a Deus, eu tenho também
vivido de forma próxima da minha família, nós temos um bom relacionamento, temos caminhado juntos. E para contemplar, né, essa harmonia no ministério, essa eficácia, para que as coisas se tornem cada vez mais produtivas, como é que funciona a parceria com a sua família? Em relação à minha esposa, ela participa efetivamente do meu ministério, ou do nosso ministério. Respeitamos as nossas diferenças. Por exemplo, o que eu gosto, ela respeita, e o que eu não gosto também, e assim eu faço com ela, com os meus filhos. Procuramos caminhar juntos e, sobretudo, respeitando a individualidade de cada um. Agora, a minha esposa tem sido um instrumento de Deus na minha vida e no meu ministério na igreja. Pastor, eu gostaria de ficar muito mais tempo entrevistando o senhor. Tem sido bastante válido, significativo. Acho que as pessoas gostam, é importante conhecer um pouco mais do líder, da pessoa dele. E eu sei que o senhor teria muito mais a falar, tem muito mais a falar, mas o nosso diretor já está dizendo que o tempo está se esgotando. Então vamos à última pergunta, que é: o que o senhor gostaria, o que o senhor deseja para o povo batista brasileiro? Que tenha uma assembleia próspera, com decisões viabilizadoras de progresso na causa. Que os batistas brasileiros se envolvam mais com o Senhor e que sejam leais, fiéis à palavra do Senhor e que se dediquem ao trabalho do Senhor. E agora, especialmente para o povo da Convenção Batista Fluminense, considerando o momento que nós estamos vivendo, né, não somente um momento, um espaço de tempo, mas diante do contexto familiar, um contexto profissional, todas as necessidades, demandas nas quais as famílias dos batistas têm vivido. Então, o que o senhor tem a dizer para os batistas do Campo Fluminense? O Campo Fluminense faz parte do meu coração. E eu desejo muito que nós, os batistas, acreditemos no futuro, que é preciso investir no presente, acreditando que o futuro vai ser abençoador. A convenção está num excelente momento. As coisas estão acontecendo. É preciso que a liderança continue unida, é preciso que haja um envolvimento de todos, acreditando que nós temos muitas coisas, muita terra para ser possuída, para ser conquistada. Eu desejo que o povo batista fluminense invista na causa do Evangelho, que acredite na sua liderança e que avance cooperando, construindo, com esforço, com dedicação, dependência de Deus, um futuro que já começou. Amém. Pastor Prazer. Vanderlei Batista Marins, muito obrigada por sua participação. Que o nosso Deus de amor esteja aperfeiçoando o seu ministério. E obrigada por tudo que o senhor já tem feito, contribuindo com a denominação e com a nossa Convenção Batista. E para vocês nós deixamos também o nosso muito obrigada. Afinal de contas, nós contamos com a sua audiência, com a sua participação. Esteja ligado, conectado na TV Batista, o canal multimídia a serviço dos batistas, e tem muito mais por aí no programa Em Boa Companhia. Obrigada.